Fala pessoal da elétrica, tudo beleza? Estamos começando hoje nosso sexto e último capítulo da disciplina, e onde nós vamos tratar sobre alguns teoremas para a solução de circuitos resistivos. Vamos embora? Portanto, iniciaremos o trabalho com algumas considerações acerca de resistência equivalente, além de cálculo de resistência equivalente, também a interpretação sobre essa grandeza dentro de um circuito elétrico. Também vamos fazer uma rápida demonstração das consequências da linearidade dos circuitos através de algumas aplicações em alguns exemplos. E por fim, o centro, o ponto mais importante desse capítulo é quando a gente entra nos teoremas de Thevenin e de Norton. Juntamente com os métodos nodal e de malhas, com certeza são os 4 principais tópicos dessa nossa disciplina. Para iniciar falando sobre a resistência equivalente de circuitos ou trechos de circuitos, vocês podem pensar, mas para que isso? Certamente, quando pensamos em circuitos bem simples, onde o tratamento dos componentes através de conexões série e paralelo, já temos domínio, temos segurança para tratar esses casos e poucas dúvidas devem surgir em situações simples desse tipo. Tanto em circuitos envolvendo componentes em série, quanto nos outros casos onde temos resistores em paralelo, tudo é muito tranquilo. Talvez, quando o circuito começa a complicar, a crescer um pouquinho, a gente pode passar a ter algumas dificuldades. E aí, como é que a gente faz? O conceito de resistência é um pouco mais amplo do que isso aí. Pegando esses dois circuitos A e B, circuitos genéricos, a gente pode afirmar que eles são equivalentes sempre que as tensões forem as mesmas. Aí, nesse caso, está até com o mesmo nome, é de ter as duas tensões. Mas também a gente precisa ter as duas correntes do lado de fora, de quem alimenta esses trechos A e trecho B do circuito. A tensão e a corrente que entra nesses circuitos tem que ser exatamente a mesma. Então, IA tem que ser igual a IB. Então, a gente precisa olhar para esses dois terminais desses dois circuitos e sempre verificar se essas tensões e correntes, olhando pelo lado de fora, vão ser iguais. Quando forem, a gente pode dizer que eles são equivalentes. Então, conceito de equivalência antes da gente entrar propriamente na resistência equivalente. Além disso, quando a gente conhece os valores dessas grandezas de tensão e corrente, a resistência equivalente pode ser calculada de forma muito simples através da lei de Ohm, No circuito A, a gente teria a resistência dada pela divisão da tensão pela corrente IA, e no circuito B, a tensão pela corrente IB. Se eles forem equivalentes, as duas resistências equivalentes são iguais, ok? Aí, nesse primeiro caso, um exemplo muito simples para mostrar para vocês, mesmo sem conhecer os valores das resistências, que a gente poderia até arriscar, fazer uma série paralela, uma conversão delta estrela aí nesse circuitinho, mas sem qualquer tipo de manipulação das resistências, sem saber os seus valores, eu afirmo para vocês que a resistência equivalente desse trecho desse circuito aí é igual a 5 ohms. Por quê? Olhando do lado de fora, a gente tem uma fonte de 10 volts fazendo circular 2 amperes, lei de Ohm, 5 ohms como resistência equivalente. Beleza? Em outros casos, a gente pode ter um pouquinho mais de dificuldade, como é essa situação que está aí no slide agora, onde o circuito tem uma fonte controlada. E não dá para a gente resolver, quando a gente tem fontes nos circuitos, não dá para a gente resolver pela simplicidade de série paralela de resistências. Aliás, nesse caso, a gente tem só 3 ohms de resistência, mas afirmo para vocês que a resistência equivalente não é de 3 ohms.
A fonte controlada influencia na resistência equivalente. Bom, uma das formas indicadas nesses casos, se no slide anterior a gente viu que quando a gente conhecia a fonte que estava do lado de fora, a gente dividia a tensão pela corrente encontrando a resistência, agora a gente está com os dois terminais abertos, eu vou forçar a entrada de uma fonte que pode ter um valor qualquer, inclusive pode ser um valor genérico, como está aí, uma tensão E, vai fazer circular uma corrente I, e a divisão dessa tensão E pela corrente I vai me dar a resistência equivalente desse circuito. Tudo bem? Bom, nesse caso, a gente já começa a dar uma olhada no circuito para poder achar essa relação E sobre I. Olhando nesse nozinho, entra uma corrente I1, pela fonte controlada passa 1/3 dessa corrente I1, sobra, passando pela resistência de 3 ohms, os outros 2/3 dessa corrente I1. Essa corrente multiplicada pela resistência de 3 ohms nos dá uma tensão de 2 vezes I1, certo? Corrente vezes resistência elimina o denominador 3. Aí, conhecendo essa queda de tensão, a gente pode aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões nessa malha inferior, onde vemos que a tensão na fonte vale exatamente a mesma tensão sobre o resistor de 3 ohms, que dá os 2I1 volts. Enxergaram a solução agora? Ainda não? Bom, vou ajudar mais um pouco. Fazendo o cálculo da resistência equivalente, como vimos agora há pouco, a tensão acabou de ser trabalhada pela lei de Kirchhoff, e essa corrente I é exatamente igual àquela corrente I1. Então, a gente fica com a resistência equivalente de 2I1 de tensão dividido por I1 de corrente, 2 ohms como resultado. Tudo bem? Então, esse vai ser o procedimento utilizado por nós sempre que tivermos necessidade de calcular resistência equivalente em um circuito que contém fonte controlada. Mais alguns exemplos ficam aí de sugestão para vocês, exemplos resolvidos do capítulo 5 da nossa apostila. Acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha para outras situações de resistência equivalente, ok? Bom, feita essa consideração sobre o conceito de resistência equivalente, vamos passar a falar um pouquinho sobre linearidade de circuitos, começando por conceituar o que é um circuito linear. Aqui no nosso caso, os circuitos que a gente for estudar, que forem compostos exclusivamente por fontes independentes, fontes controladas cuja equação de controle seja uma equação linear, e também elementos passivos lineares, no nosso caso quase 100% de resistência vai ser o elemento passivo, né, nas nossas aplicações. Então esse tipo de circuito é um circuito linear. E sendo assim, a gente pode aplicar duas propriedades a esses circuitos. A primeira delas, chamada na apostila como homogeneidade, ou em alguns livros chamada simplesmente de linearidade, a gente vai ver já o que significa essa propriedade. E a segunda, o princípio da superposição, também pode ser aplicado em circuitos lineares. O princípio da homogeneidade, ou linearidade, em algumas referências, como eu já disse, é quando a gente pega um sistema qualquer, no nosso caso, esse sistema seria um circuito, a gente está considerando que esse circuito tem uma entrada x de t e uma saída y de t. Entendam essa entrada e essa saída como tensões e correntes no circuito. Algumas são fornecidas, outras têm necessidade de análise para a gente calcular, enfim. Esse princípio é muito simples, tá? Ele diz somente que quando a variável de entrada tiver multiplicada por uma constante k qualquer, a saída também vai ser multiplicada pela mesma constante. Quando isso vai ser útil? Bom, vamos dar uma olhadinha. Trouxe aqui um exemplozinho bem pequeno, bem simples, onde a gente precisa determinar essa tensão é zero. Poderia usar o nodal, poderia usar a malha, poderia juntar tudo numa resistência equivalente, depois abrir novamente o circuito
para fazer divisões de corrente, divisões de tensão, encontrar o E0 com métodos que a gente já conhece, eu vou apresentar mais um, que é a homogeneidade. Bom, para aplicar a homogeneidade, primeira coisa, a gente esquece do valor da função de entrada, da fonte. Aqueles 5 volts vão ser deixados de lado nesse primeiro momento, nesse exercício. E eu vou começar a minha solução pela saída, pelo final do problema. E0, que é o meu alvo, meu objetivo, eu vou estipular, vou adotar, vou chutar um valor para E0. E a partir desse valor que eu vou chutar, eu venho analisando tensões e correntes no meu circuito, partindo dessa tensão estipulada, até chegar na tensão da fonte. Quando eu chegar na tensão da fonte obtida a partir desse chute inicial, eu comparo com 5 volts reais. Se o valor encontrado for maior, quer dizer que o meu chute inicial foi maior do que deveria. Se eu encontrar menos de 5 volts, quer dizer que eu chutei baixo. Eu teria que ter chutado uma tensão maior. Vamos fazer com números aí que eu acho que fica mais claro. Bom, com o cachorro latindo e tudo, a gente toca o barco aqui. Tendo que adotar um valor para E0, tensão em cima de uma resistência de 3 ohms, o que vocês acham da gente adotar 3 volts? Porque com esses 3 volts, a corrente que circula pela resistência fica igual a 1 ampere. Poderia adotar qualquer valor, tá, gente? Mas eu optei por 3 pela facilidade, pela simplicidade que as contas daí para frente vão tomar. Então, fiquem à vontade para adotar o valor que vocês quiserem. Eu escolhi os 3. Bom, com esse 1 ampere passando pela resistência de 1 ohm, eu vou ter 1 volt de tensão sobre esse componente, esse resistor, e posso aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões nessa malha do lado direito, chegando num valor de 4 volts para tensão em cima da resistência de 2 ohms, que era o único parâmetro desconhecido nessa malha. Com essa tensão de 4 volts, a lei de Ohm nos mostra que o I2 vai valer 2 amperes, e com essa corrente de 2 amperes no I2, mais 1 ampere na corrente I0, lei de Kirchhoff para as correntes nesse nozinho me dá 3 amperes para o resultado de I1, que multiplicada pela resistência de 2 ohms, a gente encontra essa tensão de 6 volts, ok? Enfim, para a gente chegar finalmente no valor da fonte, aplicação novamente da lei de Kirchhoff para as tensões agora nessa malha da esquerda, onde a gente encontra 4 mais 6 igual a 10 volts de tensão na fonte. Aí é que entra a homogeneidade. Se a tensão real na fonte é de 5 e nós encontramos 10, quer dizer que foi adotado lá no início do problema um valor K vezes maior do que o valor real. E esse K, muito fácil a nossa conta, esse K é igual a 2. Se eu encontrei uma tensão 2 vezes maior do que o real, quer dizer que o meu palpite inicial também foi 2 vezes maior que o real. A constante K que aparece na entrada tem que ser trazida para a saída. Chegamos no resultado de 1,5 volt de resposta para essa tensão de saída E0. Facinho, né? Muito rápido, muito simples e fica muito legal a gente usar a homogeneidade em circuitos nesse estilo de cascata, sabe? Quando a gente repetir essa malha da direita, mais uma vez e mais uma e mais uma, quando a gente vai cascateando, vai sequenciando arranjos de resistência conectados em paralelo com essa resistência de 3 ohms e crescendo esse circuito para o nosso lado direito. São circuitos do estilo cascata. Usar homogeneidade aí fica muito bacana, muito fácil, e eu acho mais fácil do que equacionar 2 malhas, ou equacionar 2 ou 3 nós, ou fazer resistência equivalente, enfim. Tá aí mais uma alternativa para vocês, tudo bem? Fica como sugestão vocês olharem mais 2 exemplos resolvidos lá na apostila, além do 85, também o 86 e 87, no capítulo 5 da apostila do professor Goulart, tá bom? Agora a gente entra para falar um pouco sobre a superposição, começando por um enunciado muito bacaninha que a gente encontra por aí nos livros, dizendo
que a resposta a várias fontes independentes é a soma das respostas a cada fonte independente no circuito com as demais fontes independentes em repouso. Então, primeiro, a gente nota que a gente vai estar trabalhando em circuitos com mais do que uma fonte, ok? Aí, eu vou fazer um destaque nessa repetição proposital de fontes independentes, né? Dessa palavra independente, dessa expressão fontes independentes, para destacar para vocês que as fontes controladas não foram citadas, porque elas nunca vão ser colocadas em repouso. Portanto, elas não devem ser contadas nessas várias fontes do início da frase. Então, quando eu tiver circuitos com várias fontes independentes, eu posso usar, eu até devo usar a superposição, tá bem? E é importante a gente recordar aqui também que o estado em repouso de uma fonte significa que ela fornece um valor nulo. Portanto, fontes de tensão em repouso fornecem 0 volts, um curto-circuito, e fontes de corrente em repouso fornecem 0 amperes, o que pode ser substituído por um circuito aberto. Não vou cansar de me repetir aqui, hein, gente? Fontes controladas não entram em repouso, ok? Vamos fazer um exemplo, parecido com o que fizemos com a homogeneidade, também com a superposição, onde a gente precisa calcular uma corrente aí no circuito em cima dessa resistência de 6 ohms, chamada corrente I6 ali. Sendo um caso onde existe mais de uma fonte independente, vamos à superposição, onde essa corrente I6 vai ser calculada seguindo aquele enunciado da superposição. Lá no enunciado dizia, a resposta, vamos adaptar para o nosso caso, a resposta à corrente I6 presente nesse circuito com 3 fontes pode ser calculada de maneira separada com a atuação de uma fonte de cada vez com as outras em repouso. Então, como temos 3 fontes, precisamos analisar isoladamente qual é a contribuição de cada fonte para essa corrente I6 e depois somar essas respostas. Bom, como podemos ver, 3 fontes independentes, vamos precisar de 3 estágios, né? 3 fases de solução desse problema. Como primeiro passo, eu vou deixar só a fonte de 7 volts, desculpa, funcionando, colocando as outras duas em repouso. Essa ordem não é importante, tá, gente? A gente precisa fazer as 3 fontes trabalhando com as outras duas em repouso, né? Uma trabalhando de cada vez com as outras duas em repouso. Eu escolhi a de 7 volts, mas não tem necessidade de seguirem essa ordem, não. Não existe uma ordem certa, todas elas são certas. Bom, as outras duas estão em repouso. E as outras duas, vamos voltar, se a gente voltasse no slide anterior, as outras duas eram fontes de corrente. Fontes de corrente em repouso, valor 0 para essas duas fontes, significa que elas podem ser substituídas por circuitos abertos entre os seus terminais. Esses dois circuitos abertos, nesse caso, vão restringir a passagem de corrente nesses dois trechos do circuito, sobrando só esse pedacinho, só essa malhazinha aqui de baixo. Aí a nossa corrente I6 do primeiro passo, por isso eu pus um I6 linha, para a gente identificar que não ia o I6 total, a gente pode encontrar equacionando essa lei de Kirchhoff nessa malhazinha, encontrando um valor de menos 7 nonos para essa corrente I6, ok? Segundo passo, fonte de 12 amperes trabalhando com as outras duas em repouso. A fonte da esquerda continua em repouso no mesmo estado de circuito aberto do passo anterior e agora a fonte de 7 volts analisada no primeiro passo, 0 volts é substituída por um curto-circuito. Temos então só um trecho com restrição de circulação de correntes provocada pelo circuito aberto, e a gente observa ainda o paralelo da resistência de 3 com a de 6 ohms, onde a gente percebe que aqueles 12 amperes da fonte chegam nessa divisão de corrente, onde o I6
vai ser uma corrente igual a menos 4 amperes, porque está em sentido oposto aí, né? Então, dos 12 amperes, 4 ou menos 4 passam pela resistência de 6 ohms e os outros 8 pela resistência de 3 ohms. Para fechar, o repouso da fonte de corrente de 12 amperes lá de cima, circuito aberto, repouso da fonte de tensão, curto-circuito, não temos corrente passando pelo trecho indicado pelo xizinho lá em cima, de novo a mesma divisão de corrente, só que agora são 6 amperes sendo divididos. Então, dividindo 6 amperes entre a resistência de 3 e de 6, 2 passam pela resistência de 6, os outros 4 pela resistência de 3. A nossa corrente I6 no terceiro passo da superposição, I6, 3 linhas, vale 2 amperes. Com as 3 fontes funcionando, para encontrar o valor total dessa corrente I6, com as 3 funcionando ao mesmo tempo, basta somarmos esses 3 resultados, as contribuições de cada uma delas, encontrando 25 nonos no sentido oposto ao I6 colocado ali no circuito, ou seja, menos 25 nonos. Fica também um pedido para que vocês olhem mais exemplos resolvidos lá no capítulo 5 da apostila e tragam dúvidas para mim, ok? Para finalizar essa primeira abordagem, esse primeiro contato com esse capítulo sobre os teoremas, acho que está de bom tamanho a gente terminar por aqui. Fica aqui a minha sugestão de costume, né? Tanto para consulta do livro do Boylestad, quanto da nossa apostila, para que vocês conheçam explicações um pouco mais detalhadas, explicações diferentes, né? E também possam acompanhar os exemplos resolvidos para tentar realizar os outros que ainda ficam propostos, tanto em um quanto em outro, ok? Nos encontraremos na próxima quinta-feira para aquela conversa semanal, de forma síncrona. Podemos resolver as dúvidas que eventualmente possam aparecer nessa primeira parte. Na semana que vem, o vídeo entra efetivamente no Teorema de Thevenin, tá bem? Um abraço e até mais.